Graça e paz a todos, sejam todos bem-vindos. Vamos dar início à nossa escola bíblica, né? E todos os sábados vão ao ar aí por volta das 20 horas no Facebook. E estamos encerrando o primeiro trimestre já no fim do ano, né? Por conta de todas as dificuldades que os irmãos já sabem, as aulas elas foram interrompidas, porém a gente também não teve pressa para ministrar as lições, porque a intenção é que a gente possa aprender junto à palavra de Deus sem se preocupar com esse negócio, olha, tem 1 hora para preparar a aula, para ministrar. Não, a gente vai fazendo com muita calma, sem pressa. Semana que vem, muito provavelmente, nós vamos iniciar uma nova revista. Essa aqui, que os irmãos estão vendo comigo, é a última lição desse trimestre e dessa edição da revista. Nós vamos tratar sobre o novo homem em Jesus Cristo, que é essa revista que os irmãos receberam aí na igreja e nós estudamos ela ao longo desse ano todo. Então ela se encerra hoje, é a lição número 13, chamada o novo homem em Jesus Cristo, que vai tratar daquilo que nos tornamos através de Jesus Cristo, pela fé. Hoje nós vamos dar uma passeada aí na palavra de Deus e na Bíblia, de forma que a gente compreenda como é esse novo ser, essa nova pessoa que nós somos hoje. Que nós, mediante o sacrifício de Cristo, fomos possibilitados de ter uma renovação, um renascimento total e completo. Porque a obra do Senhor Jesus ela é completa. E dia a dia o Senhor vai nos aperfeiçoando. E você vai compreender perfeitamente isso. Quero te pedir que já lá embaixo compartilhe essa aula para que outras pessoas também aprendam juntamente conosco e assim fiquem afiados e afinados aí no conhecimento da palavra de Deus, que é o que o Senhor Jesus espera de nós, que nós conheçamos a palavra dele, o Evangelho, a Bíblia, na sua integralidade, que possamos ser bons manejadores da palavra da verdade. Então compartilhe, vamos estudar, bora lá? Nós temos um texto que vai nortear essa lição, é o texto áureo, e eu vou ler com vocês e peço que já marquem aí para você ler depois. Efésios capítulo 4, versículo 13. E esse texto vai dizer assim, olha: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Efésios 4:13. Nós vamos trabalhar essa questão. Olha, a gente já começa a perceber aqui que a intenção de Cristo é que nós cheguemos à unidade da fé, que pensemos igual a respeito dele, de Deus e de sua obra e do Evangelho, e que nós atinjamos uma estatura. A palavra de Deus que a estatura de Deus para nós é a estatura de varão perfeito. Quem é o varão perfeito? Jesus. Então, o Senhor espera que nós venhamos a atingir a estatura de varão perfeito, completa em Cristo. E aí você talvez já esteja aí se perguntando, não, Rui, espera lá, Jesus era Deus, como que eu posso conseguir chegar à estatura de varão perfeito? Como que eu posso chegar à estatura de Cristo, sendo eu tão pecador? O problema é que o irmão esquece, que nós já estudamos nessa lição, que Jesus ele era 100% homem, e que aquilo que ele conseguiu fazer, ele nos possibilitou fazer através da autoridade dele mesmo, através da fé nele, porque é ele que nos capacita, nos renova e nos transforma. Então, se o texto diz que isso é possível, é porque é possível. E nós vamos descobrir isso. E vamos descobrir também por que a gente acha que é impossível. Vamos lá? Vamos então adiante? Mais um texto. Nós temos uma verdade prática nessa lição. A salvação, essa é a verdade prática. Olha, prestem atenção. A salvação em Jesus Cristo leva-nos à perfeição espiritual, moral, ética, porque ele, embora sendo Deus, foi o mais perfeito e completo de todos os seres humanos. Irmãos, acho importante eu repetir isso, porque vai reforçar o que eu acabava de dizer aqui.
Verdade prática, repito, salvação em Jesus Cristo. Eu e você somos salvos em Jesus Cristo. E isso nos leva à perfeição espiritual, moral e ética. Porque ele, embora Deus, foi o mais perfeito e completo dos seres humanos. E agora ele está em nós. E nós vamos descobrir as suas implicações. Tudo que isso significa, nos proporciona e ensina. Vamos lá. Tem um texto bíblico que eu não posso abrir mão de ler. São 16 versículos. E é isso que faz com que essa introdução à lição ela seja um pouco mais demorada. Aí depois ela deslancha. É que eu não posso deixar de mencionar a Bíblia, porque não seria então escola bíblica. Vamos ler? João capítulo 3, do 1 ao 16. Esse é um texto bastante conhecido dos irmãos, que todos vão ter familiaridade. Anotem aí para ler depois. Eu vou ler aqui, mas é importante que você tenha aí a intenção e o desejo de ler e verificar e conferir na palavra de Deus. Vamos ler juntos? E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter com Jesus de noite e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és o mestre de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: Na verdade eu te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Percebe, irmãos? É necessário nascer de novo para que possa então ver o reino de Deus. Se isso não acontecer, se não houver um novo nascimento, impossível para essas pessoas ou para qualquer um de nós se achegar até o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos, então, respondendo a essa pergunta, a essa fala de Jesus, na verdade. Disse-lhe Nicodemos, então: Como pode um homem nascer de novo, sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Irmãos, eu acho isso aqui muito engraçado até, né? Porque hoje, quando a gente fala para a igreja a respeito de novo nascimento, todo mundo entende meio que, né, assim, rapidamente, nascer de novo, claro, né? Significa aceitar Jesus, receber no coração, mudar de vida, de posição, de atitude. Mas olha que interessante, esse homem aqui é um fariseu, conhecedor das escrituras. Todos os irmãos já sabem que em termos de conhecimento e de testemunho e de vida, assim, na letra, os fariseus eram mestres. O problema deles era, na verdade, realmente praticar aquilo que conheciam tão bem. E ele, esse homem aqui, Nicodemos, ele era um fariseu conhecedor da palavra, conhecedor do Antigo Testamento, vamos dizer assim, dos 5 primeiros livros da lei, né, que a gente já mencionou aqui, e completamente letrados nas Escrituras. Aí Jesus ele fala para Nicodemos: olha, se não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. E isso despertou em Nicodemos uma dúvida assim muito grande. Ele falou: como pode ser isso, Jesus? Como pode um homem já sendo velho nascer de novo? Será que ele tem que entrar no ventre da mãe novamente? Percebe, irmãos? Aquilo que hoje para nós entendermos parece fácil, naquela época lá era muito estranho às pessoas. Aquele discurso inicial de Jesus Cristo causava assim um nó no cérebro dessas pessoas e elas tinham muita dificuldade de entender e assimilar aquilo que era ensinado para eles. Vamos continuar então, versículo 5 de João capítulo 3. E Jesus respondeu a essa questão levantada por Nicodemos: Na verdade eu te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Os irmãos percebem aqui a implicação do novo nascimento, que ele se dá de duas maneiras. Olha, o cara tem que nascer da água, ele tem que nascer do Espírito. Você vai entender isso. Aí Jesus continua: olha, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. Então vamos entrar aqui num campo que vocês, todos nós, precisamos entender muito bem, né? Que é para poder discernir e
compreender bem quando a gente diz que nós podemos chegar à estatura de varão perfeito, que essa é a expectativa do próprio Senhor Jesus para as nossas vidas, é que atinjamos a estatura de varão perfeito. E aí a gente tem que fazer essa análise de um ponto de vista espiritual, porque realmente, se olharmos de um ponto de vista humano, é impossível. Mas quando entendemos que as coisas do Espírito são diferentes das coisas carnais, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Você é nascido do Espírito, então comece a compreender as coisas de um ponto de vista espiritual e deixe de humanizar tanto as coisas e dizer, não, isso daí eu não consigo não, ser perfeito desse jeito aí não posso. Não, irmãos, para a carne não é possível, mas para aquele que é nascido do Espírito é possível. E nós vamos perceber isso. Aí ele pega e continua lá no versículo 8, Jesus dizendo, olha, o vento assopra para onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Percebe, irmãos? Aquele que é nascido do Espírito simplesmente se deixa levar pelo Espírito. Não fica lutando contra a maré. Olha aqui como diz, olha, o vento assopra aonde quer, não é verdade? Você consegue impedir o vento de assoprar na direção que ele quiser quando você sai e se depara com aquela ventania ou com um vento brando? Não. Olha, o vento assopra onde quer e ouves a sua voz. A voz do quê? Do vento. Mas não sabes de onde o vento está vindo. Então ele está fazendo aqui uma comparação usando esse elemento da natureza. E nem para onde vai o vento. Assim somos nós, todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu então e disse, como pode ser isso? Jesus novamente torna a dizer, tu és mestre de Israel e não sabes isso? Perceberam, irmãos? Novamente aquela dificuldade de uma pessoa sendo mestre, sendo um professor, um conhecedor da letra, da lei, não sabia explicar uma coisa tão simples como essa aos nossos olhos hoje, que Jesus acaba de ensinar aqui. E Jesus então ele fala, na verdade eu te digo, que o que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e vocês não aceitam esse testemunho. Se vos faleis de coisas terrestres e não crestes, como crereis se eu vos falar das celestiais? Discurso de Jesus para Nicodemos. Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Ele falando dele mesmo para aquele homem chamado Nicodemos. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Aqui não vamos voltar lá atrás a esse episódio de Moisés levantando a serpente no deserto, porque ele não é relevante aqui. Mas quando eu digo quando ele não é relevante no sentido de voltarmos lá atrás, fazemos toda uma explanação. Mas vou lembrar os irmãos do acontecimento. Haviam serpentes que haviam brotado por conta de desobediência do povo, e eram venenosas e estavam matando todas as pessoas. Então esse povo que estava lá no deserto com Moisés se arrependeu e falou assim, ajuda nós. Então foi pedido para que se levantasse uma serpente. Essa serpente era uma imagem de serpente, e quando ela foi levantada, essa serpente foi levantada, aquelas pessoas deixaram de morrer e as serpentes se afastaram. Então o que Jesus está dizendo aqui, que do mesmo jeito que foi levantada aquela serpente para que as pessoas pudessem ter vida, voltar a viver, que ele também teria que ser levantado. E aí os irmãos compreendem bem o que é esse levantado aí. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Versículo mais difundido em todo o mundo e um dos mais conhecidos do Novo Testamento. Esse versículo aqui que fala sobre um amor maravilhoso e tremendo da parte de Deus para conosco. E eu repito, porque Deus amou o mundo, Deus amou você de tal maneira, ou seja, de uma maneira
muito forte, grande, generosa, piedosa, inexplicável, e que por mais que eu tente aqui explicar para você o tamanho e a proporção desse amor, eu não consigo. Ninguém consegue, porque foi de tal maneira, ele amou tanto, a ponto de dar o próprio filho dele, para que morresse no meu e no seu lugar. Glória a Deus por isso. Amém, irmãos? Essa é a leitura que vai nortear esse estudo. A gente vai usar ela em alguns momentos da lição. É importante você guardar bem esse episódio aqui. Bom, o objetivo geral da nossa lição: mostrar que a salvação de Cristo, ela implica na geração de um novo homem. Então, a obra do Senhor Jesus, a obra salvadora do Senhor Jesus, ele implica diretamente no nascimento de um novo homem. É impossível andar com Cristo, entregar sua vida para Ele e você ser o mesmo. Um novo homem tem que nascer mediante esse episódio de se achegar a Cristo como seu Senhor e Salvador. Um novo homem tem que nascer aí, você não pode mais ser o mesmo. É importante você saber que você talvez esteja pensando, então, ficou difícil, Luiz, porque eu sou o que sou. Não, irmãos, você não pode mais ser o que é. Você tem que ser o que Cristo é. Você já não vive mais. Cristo vive em você e você tem que deixar Ele ser o que Ele é. E aí você será aquilo que Ele espera que você seja. Objetivos específicos dessa lição. Primeiro, eu quero apresentar para vocês o nascimento de um novo homem. O seu nascimento, o meu e de todo aquele que crer em Cristo. Vou explanar aqui a justificação desse novo homem. Porque a Bíblia diz que nós fomos justificados em Cristo diante de Deus. E você precisa entender o que é essa justificação. Porque a gente aprende que não há um justo sequer, não é verdade? Muitas vezes nós começamos a ensinar a Bíblia e falamos, olha, a Bíblia diz que não há um justo sequer. E é verdade, não há um justo. Mas aqui o texto diz que nós somos justificados. Então nós vamos aprender sobre isso. Eu quero enfatizar sobre a santificação, sobre esse processo de tornar o homem santo, da maneira correta, para que você compreenda do jeito certo. Vamos lá, irmãos? Vamos dar início? Então, levando em conta tudo aquilo que eu já mencionei, todos os textos bíblicos que a gente já leu aqui, tudo aquilo que já foi mencionado, eu te pergunto, é possível alcançar a perfeição espiritual nessa vida? Você acha que dá? Então, foi esse o desafio lançado, né? Quando a gente disse, olha, se a gente for olhar de um ponto de vista humano, não dá não. Porque nós somos tão falhos, tão cheios de pecado, toda hora, né, fazemos muitas vezes aquilo que não queremos e sabemos que não devemos fazer e nem podemos, e quando pensa que não, estamos lá nós fazendo, repetindo erros que não deveríamos. Esse é o ponto de vista humano. O problema é que quando você abre a Bíblia Sagrada, Palavra de Deus, nós constatamos que tal perfeição não somente é possível, como também ela é desejável, é requerida de todo aquele que professa o nome de Deus. Percebe, irmãos? Não adianta achar que não dá e nem querer e nem tentar, porque ela é requerida. A Palavra de Deus vai nos mostrar. Aqui nós vamos estudar e você vai perceber isso. Se nos valermos das nossas próprias forças, nós jamais vamos conseguir. Nisso você tem toda a razão. Mas em Jesus Cristo, nossa velha natureza, ela renasce para a vida eterna. Vamos falar... Viu ali a pastora passando ali? Ela mandou um oi para vocês. Se nos valermos das nossas próprias forças, jamais alcançaremos. Mas em Jesus Cristo, nossa velha natureza, ela renasce para a vida eterna. Aquele velho homem, ele vai renascer, ele vai ser transformado, não por nossos méritos, por nosso próprio esforço, porque em nós mesmos realmente nós não podemos, é em Cristo que nós vamos alcançar. Bom, o ideal que Deus estabelecera para o primeiro Adão, a gente já estudou bastante isso,
torna-se possível em seu Filho, o último Adão. Os irmãos se lembram que Deus tinha um plano de perfeição e criou então Adão, o homem que naquela oportunidade ainda era perfeito. Então Deus estabeleceu um padrão de perfeição desde o início, mas ele se tornou impossível para Adão, a ponto que ele caiu, e Deus precisou então mandar um novo Adão, o último Adão, que é Jesus Cristo. Os irmãos já estudaram isso aqui comigo, então os irmãos já estão afiados nisso. Não adianta falar, não, Ruiz, não entendi nada. Não, a gente já estudou. E se você tiver dúvidas sobre isso, volte nas lições, estão todas lá, guardadinhas no Facebook, para que você possa conferir a hora que você quiser. Tá bom? Então, Jesus, o último Adão, ele foi perfeito. E a obra de novo nascimento foi nos proporcionada pelo último Adão, Jesus Cristo. Nessa última lição do trimestre, hoje, nessa última lição que estamos vendo, nós vamos estudar o nascimento, a justificação e a santificação e a glorificação do novo homem em Cristo. Então, a partir do momento que você nasceu em Cristo, então aí começou vários tratamentos de Deus sobre a sua vida que vão implicar e nortear o que você é e o que você será. E aí então você vai saber que você vai passar e passa por um período de justificação, santificação, para depois você passar pelo período de glorificação, não em você mesmo, mas em Cristo Jesus. Vamos ver então sobre a santificação, irmãos? Então vamos lá. Primeiro, vamos dar uma passadinha aqui pelo nascimento do novo homem. Aquele homem que é nascido não do sangue e nem da carne, como teve o diálogo lá de Jesus com Nicodemos. Não. O novo nascimento não se trata de nascido na carne e muito menos nascido do sangue. É nascido de forma espiritual. No prólogo do seu evangelho, o apóstolo João, ele afiança que o homem, que o novo homem em Cristo é, antes de tudo, uma criação espiritual. Então, quero tratar com você do jeito que você é. Novo homem que nasceu em você, que é um ser espiritual, plenamente espiritual. E eu vou tratar com você nessa lição, do jeito que você é, um ser espiritual. E como ser espiritual, você consegue vencer e alcançar o padrão que Deus e Jesus esperam de você. João capítulo 1, versículo 12 e 13 menciona assim, olha: contudo, os que o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Compreenda bem isso, irmãos. Olha, contudo, aos que o receberam, aquele que recebeu a Cristo dentro de si como Senhor e Salvador, esses que receberam, você aí assistindo, eu aqui, que recebeu o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, a nós foi dado o poder de nos tornarmos filhos de Deus. Não preciso explicar mais nada, né, irmãos? Bom, aos quais não nasceram por descendência natural. Então, aqui está sendo tratado de um nascimento não natural. E nem pela vontade da carne. Jesus está aqui, através de João, mencionando que não foi uma relação sexual, uma gravidez, um parto que gerou esse homem que você é agora. Mas aqueles que nasceram de Deus, num ambiente totalmente espiritual através de Cristo. É meio repetitivo, né, irmãos? Mas é para que você compreenda e entenda bem. Foi isso que Nicodemos não conseguiu entender nesse texto que a gente leu atrás. Jesus explicou lá para ele não entendeu nada. Mas você vai entender sim. Bom, apesar do pecado do primeiro Adão, nós podemos renascer para Deus, através dos méritos de Jesus, o último Adão. Irmãos, esse novo nascimento desse homem espiritual, não mais natural, ele se dá através de Jesus Cristo. Não é por mérito, não é pelo seu próprio esforço, e isso é uma coisa que você precisa entender. O novo nascimento, ele é completamente mediante a fé.
não é mediante esforço seu. Você pode fazer o que você quiser. Você pode ser bonzinho, você pode visitar nos hospitais, você pode dar comida aos pobres, fazer muita caridade, vestir aqueles que estão sem roupas, agasalhar aqueles que estão com frio. Você pode fazer tudo isso, mas não é isso que vai gerar o novo homem, o homem espiritual que o Senhor Jesus busca e que o Senhor espera encontrar em você. Esse homem espiritual, nascido de novo, ele não alcança essa salvação e esse nível de espiritualidade mediante o seu esforço próprio. Não é por ser bom e generoso, não é por ser amoroso e piedoso, não. É mediante a fé. Essa é a única maneira, e é mediante a fé em Jesus Cristo. Aí você pode estar falando, mas é só isso? Olha, irmãos, para ter um novo nascimento, é esse o caminho, é isso, é esse gesto. O resto nós aprendemos depois, mas um novo nascimento, um novo homem nascerá mediante a fé em Cristo Jesus. Bom, a atuação do Espírito Santo no interior do ser humano é o milagre mais expressível que Deus pode operar em nossas vidas. Vou ler de novo esse tópico, irmãos, porque assim, há muita dificuldade, parece, para as pessoas compreenderem isso aqui. A atuação do Espírito Santo no interior do ser humano, no meu e do seu, é uma atuação do Espírito. Ele é o milagre mais expressivo que Deus pode operar na vida do homem. É um novo nascimento. Esse se trata do milagre de ressurreição verdadeiramente. Às vezes a gente ouve nos programas de TV, e com isso, irmãos, eu não quero aqui dizer que essa igreja é pior ou melhor do que a outra. Não é essa a intenção, é só para que você entenda. Porque hoje se dá muita ênfase em algumas igrejas por aí sobre a importância dos milagres, e às vezes a gente vê a fila das pessoas indo lá para dar o testemunho. Olha, eu fui curado disso, eu fui curado daquilo, eu fui liberto disso, E vocês, os irmãos, sabem o que estou dizendo. Então, isso tudo Deus realmente faz. E isso tudo faz parte do trabalhar de Deus na vida do homem. Mas muito maior do que tudo isso é a obra de renovação e de novo nascimento na vida do homem, que é feito mediante a fé em Jesus Cristo. Essa é a maior obra de Deus e do Espírito na vida do ser humano. Todas as outras são consequências desse primeiro ato aí. Aí as demais coisas, elas vão acontecendo na vida da gente mediante a vontade soberana de Deus. Nada supera o milagre do novo nascimento em Cristo. Ao nascer de novo, o homem experimenta um novo Gênesis. Ele experimenta ter a comunhão plena com o Pai Celeste. Leia depois Romanos 8,16. Amém, irmãos? Então aí foi o nosso novo nascimento que eu queria mencionar com os irmãos. O trabalhar do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Para que os irmãos entendam bem isso. Irmãos, eu já caminho para o encerramento dessa primeira etapa da lição. Nós ainda estamos no tópico 1, indo lá para o ponto 2 do tópico. E eu queria iniciar só para poder estar encerrando a lição por aqui, para não ficar muito cansativo. Eu espero que você já tenha recebido bastante, porque é maravilhoso aprender a respeitar a obra de Cristo na vida da gente. Bom, o nascimento do novo homem, ele é descrito pelo evangelista como o ato de nascer de Deus. João 1,12. Contudo, aos que receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos. Receba, porque você tem o direito de se tornar filho. Seja filho. Entenda que antes disso, não tínhamos o poder de sermos filhos, mas mediante Cristo e mediante a aceitação dele como Senhor e Salvador, baseado no que está escrito no texto bíblico, agora podemos dizer somos filhos. Isso implica
a aceitação pela fé do plano de salvação que o Pai Celeste elaborou bem antes da fundação do mundo. Está lá em Apocalipse 13:8, que esse projeto de Deus que você está vivendo agora, ele já foi iniciado lá, antes da fundação do mundo, bem antes. Leia Apocalipse 13:8 e chegue a essa conclusão também. Torna-se nova criatura em Cristo, tornar-se nova criatura em Cristo é o auge da bem-aventurança humana, é o ápice. Tornar-se filho de Deus. 2 Coríntios 5,17 vai dizer exatamente, isso é um versículo que eu gosto bastante. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. Você olha, se alguém está em Cristo, nasceu de novo. É uma nova criação. As coisas antigas, elas já passaram, e eis que surgiram coisas novas. 2 Coríntios 5,17, maravilhoso, porque as pessoas, às vezes você mesmo, tem dificuldade de entender que aquilo que você foi, passou a partir do dia que você entregou a sua vida para Cristo. Olha, se alguém está em Cristo, é nova criação. Tudo aquilo que você foi antes é riscado, esquecido, perdoado, apagado. Você se torna um novo ser. Por isso que o Senhor Jesus disse para Nicodemos, tem que nascer de novo. Aquilo que você é tem que ser riscado, isso não serve. Aquilo que você fazia foi preciso ser transformado. Por isso, aquilo para Deus não existe mais e não pode existir para você também. Se perdoe, entenda que agora você é um novo ser, uma nova criatura, que tudo aquilo passou, que você foi perdoado e você agora é um novo homem. Que Deus, quando olha para você, Ele vê um filho, Ele vê alguém que nasceu de novo. E se você nasceu de novo, aquilo que você foi, não existe mais. Então se perdoe, ande em novidade de vida. Novas coisas surgiram para você. Logo, nascer de Deus é tornar-se filho mediante a fé. João capítulo 1, versículo 12. Quero encerrar essa parte já por aqui. Te agradecer por ter estado comigo até agora, por ter aprendido mais um pouco. Espero que a gente tenha conseguido já algum bom resultado sobre esse assunto de novo nascimento. Porque na próxima lição, semana que vem, nós vamos estudar ainda dentro dessa da última lição da nossa revista, o nascido da água. Lembra que Jesus disse para Nicodemos, tem que nascer da água, tem que nascer do Espírito, não é da carne. E você vai entender o que é ser nascido da água. Tá bom, irmãos? Deus abençoe, obrigado por estarem comigo. Lembrando vocês que amanhã, domingo, 18h30, nosso culto na Missão Church, celebrando a ceia do Senhor amanhã. Então se prepare, já se programe para vir participar da ceia, porque esse é um acontecimento que é uma vez por mês. Então precisamos estar juntos e juntos como igreja, celebrarmos a ceia, participarmos juntos como corpo de Cristo. Deus abençoe, tenha um bom restante de sábado e eu encontro vocês amanhã na Missão Church, lá no Parque São Vicente. Deus abençoe todos vocês e recebam essa palavra. Que a glória do Senhor se manifeste na sua vida, dia após dia, Filho de Deus.